Eu não achei que um dia eu pudesse falar inglês. Eu não achei que um dia eu poderia estudar fora do Brasil. Na realidade, eu nem imaginava que era possível alcançar a educação superior. Como filha de escola pública e estadual, muitos dos meus sonhos tinham barreiras limitadoras de oportunidades que sequer chegavam em mim. Criada por uma mãe solo, ela sustentou 2 com menos de um salário mínimo. Até que minha vida mudou quando um programa de impacto social, focado em ensinar idiomas de forma gratuita para alunos de grupos subrepresentados, apareceu em uma das minhas redes sociais, há 4 anos atrás, e me fez entender que os meus achismos foram moldados a partir de um sistema que nos separa desde o dia do nascimento. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Brena Maria, e ser líder da 7ª edição de Programa de Embaixadores da BC10 é uma realização pessoal em qual eu consigo devolver para o nosso Brasil aquilo que eu venho aprendendo. É gerando oportunidades, trazendo pessoas que, como eu, tiveram que construir o seu próprio caminho e muitas vezes serem os primeiros, dentro das suas comunidades, famílias e ciclos sociais a saírem do país, a desenvolverem projetos de impacto social e serem protagonistas ocupando espaços como esse, que hoje nós estamos. Ano passado, eu participei como avaliadora do programa de embaixadores e estava sentada nessas cadeiras, assistindo o discurso do Edu, que hoje atua como co-presidente da BC, e aproveito também para agradecê-lo pela confiança no meu trabalho e por todo o suporte durante esses 9 meses de trabalho. Esse ano, juntamente com outros 17 voluntários, reestruturamos os critérios de avaliação, tivemos faculdades fora da região de Boston e avaliamos 800 candidaturas. Dividimos o processo em 3 fases. A primeira, a cena de perguntas e respostas escritas. A segunda, de vídeo de até 2 minutos, onde assistimos 500 vídeos. E a terceira, que foi a fase de entrevistas, onde entrevistamos 50 candidatos e selecionamos os nossos 10 embaixadores. 2 de cada região do Brasil, que em breve estarão aqui no palco para vocês poderem conhecê-los. No momento, eu gostaria de direcionar a atenção ao meu time de voluntários e pedir para eles se levantarem e que possamos dar uma calorosa salva de palmas pelo seu trabalho e todo o suporte durante esse ano. Amanda, Bárbara, Damião, Eduardo, Ragma, Isabela, Jaque, Jardiel, Júlia, Matheus, Maurício, Mariane, Rick, Lorena, Marina, Suane, Lindeberg e Victor, o meu mais sincero e genuíno obrigado, de coração mesmo. Isso não estaria acontecendo sem vocês. Esse ano, o programa vem com a proposta de Unseen Heroes. Termo esse que se refere a pessoas e entidades cujo trabalho e contribuições são essenciais, mas muitas vezes não são reconhecidos ou valorizados devidamente. A existência desse termo me intriga. Como podemos definir o trabalho como essencial e, ao mesmo tempo, não agregar o valor a papel desses líderes que dedicam a sua vida inteira a trabalhos que, de fato, impactam 500, 1.000 e 200 mil vidas? Na realidade, suas narrativas são invisibilizadas devido aos sistemas estruturais, onde acabamos reproduzindo por anos consecutivos o mesmo comportamento. Mas hoje, sentados aqui, nessa sala dentro do MIT, para aprender com eles que criaram suas oportunidades até aqui. Para isso, iniciaremos e introduzo Regina Casé, moderadora do painel de embaixadores 2024. Tem que ligar ele. Alô, alô? Ah, não, ligaram. Beleza. Boa tarde. Então, oi, meu amor, boa tarde. Adorei o seu boa tardezinho diferente. Deixa eu botar isso aqui, que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tinha sido convidada... Alô? Falo com esse mesmo, né? Tá ótimo. É porque esse aqui livrava a mão. Se você me der esse aqui... Alô, alô? Maravilhoso. Aí eu deixo aquele ali. Espera aí, tá? Estão filmando tudo. Esse aqui vai livrar a mão.
Primeiro, ontem e, enfim, esses dias, eu estava lá na Universidade de Harvard e fiquei pensando que coisa maluca, porque já tinha me convidado outras vezes e eu não pude vir por causa de trabalho. Por causa de trabalho e também por causa de, não sei, tipo um medo. Entendeu? Eu sou bem assim, caipira. Para viajar para qualquer lugar, eu fico meio assim. Principalmente para os Estados Unidos, eu sempre acho que eu não vou passar na imigração, aquela coisa. Não adianta, já vim mais de 1 milhão de vezes, mas sempre dá. Aí, quando é alguma coisa que dá para eu não vir, eu não venho, entendeu? E aí, isso foi virando um assunto que tem a ver com tantas outras coisas da minha vida. Eu imagino como vocês, todos brasileiros que moram aqui, devem sentir a mesma coisa que eu, ou até mais. Que eu, pelo menos, sou mais conhecidinha e tenho menos chance, né? Mas, enfim, isso acabou virando uma peça que se chamava O Recital da Onça. O Recital da Onça, eu terminava falando meu tio Iauaretê, do Guimarães Rosa, mas não filmou, não? Eu falo de novo. Que importa? Vou fazer um resumo para ele, tá? É o seguinte, muito incrível, ontem eu em Harvard falando, eu pensei que eu já tinha sido convidada outras vezes e não tinha vindo, porque eu estava trabalhando e tal, mas também porque eu ficava com medo. Eu acho que, como vocês todos brasileiros, devem ter medo de não passar na imigração, todas essas coisas. Então, dessa vez eu vim. E fiquei pensando que coisa incrível que essa não vinda de algumas vezes, me convidaram 3 vezes, viraram uma peça que eu fiz lá no Brasil, que chamava O Recital da Onça, que terminava com meu tio Iauaretê, do Guimarães Rosa, mas começava com eu pensando o que eu ia falar em Harvard, o que eu ia fazer lá. Então, isso tudo. Aí eu peguei o texto, isso já tem muito tempo, foi antes da pandemia. Eu peguei o texto e fiquei relendo e achei incrível o que eu estava vivendo aqui, com o que eu imaginava que ia ser, com o que eu achava que eu devia falar para as pessoas que estavam aqui. Então, eu selecionei um pedacinho, eu lia textos de vários autores brasileiros, e eu vi um texto do Mário de Andrade, que eu acho lindíssimo, e eu queria abrir, porque eu acho que ele tem a ver, depois eu vou falar muito dos embaixadores que vão entrar aqui, mas com quem já está aqui estudando, ou quem está aqui morando, a relação com o Brasil. Então, eu posso ler uma coisinha? É curtinha para vocês. Vamos lá. Ele estava viajando pelo Brasil, naquelas inúmeras viagens, né, do Mário de Andrade, e aí ele estava na Paraíba e tal, e ele escreveu esse texto, e eu vou começar assim do meio. O resto são carinhos de amizade, gente suavíssima, que me quer bem, que se interessa pelo meu trabalho, que me proporciona ocasiões de mais dizer que o Brasil é uma gostosura de se viver. Vai mal? Acho que vai. Acho que vai muito mal e sofro. Porém, sofrimento jamais perturbou felicidade. Eu penso muito nos meus sofrimentos de brasileiro e eles fazem parte da minha felicidade no mundo. Se eu tivesse que escolher uma pátria, talvez eu não escolhesse o Brasil. Não, eu sou um homem sem pátria, graças a Deus. Às vezes eu tenho até vergonha de ser brasileiro. Mas eu adoro viver no Brasil. O Brasil é feio, mas é gostoso. Eu acho esse texto muito lindo. E ele me lembra o texto de um outro brasileiro que viveu muito tempo aqui nos Estados Unidos, que foi o Tom Jobim. Vocês lembram dessa frase dele, que é muito legal, né? Ele dizia daqui dos Estados Unidos, ele dizia, aqui é muito legal, né? Mas é uma merda. Agora, o Brasil é uma merda, mas é legal. Então, se a gente lá vive essa dualidade o tempo todo, né? Esse paradoxo, eu imagino vocês que estão aqui. E não sei quantos daqui estudam aqui e pretendem voltar para lá, ou são professores que estudaram lá e vieram trazer esse conhecimento para cá. Mas essa ponte é muito importante, principalmente o jeito que está o Brasil, e principalmente, eu acho, no que vocês puderem influenciar. Quem tem critérios... a gente fala muito Harvard, MIT. Para mim é uma loucura estar aqui no MIT, porque nos anos 80 eu tinha um grupo de estudo com o Hermano Viana, não sei se vocês conhecem, um antropólogo brasileiro, que é muito meu amigo,
e fascinado já, então, pela tecnologia. E ele dizia, vai ter uma hora que o telefone não é na sua casa, é onde você estiver. A gente fazia... Depois ele falava assim, você vai ter um número, você vai ser um número. A gente fazia... E ele só falava de MIT, de MIT. Eu nunca pensei que eu estaria MIT aqui, entendeu? Era uma coisa tão vaga, tão longínqua, assim, sabe, para a minha cabeça. É muito engraçado estar aqui. Mas estou muito feliz, pensando que aquilo tudo que eu achava que nem existia, existe. E é tão simples, tão normalzão, né? Não é aquilo tudo que o Hermano metia medo na gente. O que eu estava querendo dizer tem a ver com a entrada dessa tropa tão diversa que vai entrar aqui agora, é que o critério de seleção, muitas vezes, eu não digo só para Harvard ou para o MIT, mas mesmo assim, na escola do meu filho, que a gente tem um programa de bolsas, que a gente luta muito, e eu tenho muito orgulho que a gente tem o Instituto Janelas Abertas, que a gente conseguiu botar numa escola que é cara pra caramba, de rico, de branco, que é a Eleva, a gente colocou 78 crianças pretas. É muito legal. E no primeiro ano a gente já conseguiu colocar 30, e quando eu chegar na mesma semana a gente vai ter um leilão para conseguir ter um fundo, que não vai ser um fundo igual ao de Harvard, né? Mas um fundinho, assim, um fundilho, mas que eu acho que vai conseguir segurar a onda de botar mais gente. Então, eu tenho muito ânimo com essa ideia de bolsas. É claro que é melhor que não precisasse existir bolsas de estudo e que, enfim, que a gente pudesse mudar a educação no Brasil, que ninguém precisasse estudar fora, mas não dá para esperar. São gerações e gerações. Eu nunca me esqueço da tristeza. Pode me parar, que eu não estou olhando para aquele troço, não, mas está com a buzina do chacrinho, alguma coisa. Vem aqui, me amordaça. Mas também viajei, então vocês gastaram tanto dinheiro para me trazer. Deixa eu falar um pouquinho. Eu me lembro que eu vi o filme Cidade de Deus numa cabine. Quando acabou o filme, eu estava aos prantos. E todo mundo falou, você se emocionou tanto com o filme? Eu falei, não, eu me emocionei de pensar que esse elenco é todinho preto. E é a primeira vez que eu vejo um filme onde todo o elenco é preto e tão jovem. E todos maravilhosos atores com os quais eu convivi para o resto da vida, até as crianças, o Douglas, o Darlan, que eu vi crescer. E quando eu vi, gente, se existem tantas atrizes e atores pretos com esse talento todo, quantas gerações se perderam que eu não assisti, que eu não vi, que o Brasil perdeu em todas as áreas, porque também a diversidade não pode ficar confinada na cultura. Ela tem que ir para todas as outras áreas, para as exatas e tal. Então, no que eu acho que vocês podem mexer, vocês, professores e alunos daqui? Eu acho que tem que enfiar o dedo nos critérios de seleção, porque se você escolhe a excepcionalidade de um grupo, isso não traz diversidade. Porque pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa negra, pode ser... Se você o tempo todo está escolhendo o cara que ganhou a Olimpíada de Matemática, de todos os pretos que se candidataram, aquele ali conseguia falar inglês. Não interessa, você tem que pegar um que não sabe falar inglês. Porque existem outros saberes. E existem outros interesses. Eu fico muito emocionada de dizer isso para vocês, porque, por exemplo, o meu filho, ainda bem que eu posso pagar a mensalidade dele, mas pelo fato dele ser preto e dele ser baiano, ele fala para mim toda hora assim, mãe, de toda a minha sala, a professora falou da Bahia, eu era a única pessoa que sabia onde era a Bahia, que já tinha ido à Bahia. A sala toda já devia ter ido à Disney milhões de vezes, porque ele tem 10 anos numa escola de rico. Mas não só isso. Existem outras pessoas que fazem um trabalho lindo e heróico lá, como a professora Clarissa, que hoje faz aniversário, Clarissa Brito. E era uma aula sobre mitologia iorubá e os orixás. Aí o meu filho levantou e falou, eu sou de um Mulu, meu orixá gosta muito de pipoca. Aí as outras crianças todas falaram, como assim? O que é? Aí todo mundo queria saber qual era o seu orixá, queria saber o que ele gostava, queria tomar banho de pipoca, e ficaram interessadíssimos. Mas ele era o único que sabia do que aquela professora estava falando naquele momento, em milhares de alunos. Então, eu acho que, se ele não soubesse falar inglês, que ainda bem que ele já sabe,
que aí não barra ele em todos esses lugares, né? Porque a língua inglesa e saber falar inglês é um muro muito maior do que esse que querem construir na fronteira, né? Para que as pessoas circulem pelo mundo e possam se expressar. Eu mesma agora adoraria poder falar tudo em inglês. Eu quebro o galho, falo bem inglês, mas para falar assim, não dá. Então, isso tudo que eu falei é para dizer que vocês tenham confiança. Quem não fala inglês muito bem, quem tem medo da imigração como eu, sabe? Vocês sabem outras coisas. Vocês têm outros saberes, vocês têm outras riquezas, outros tesouros. Coitado de quem não sabe disso. Eu vou terminar com uma frase da Fernanda Montenegro maravilhosa. Eu fiz um filme há um tempo atrás, O Que Horas Ela Volta, que quase foi para o Oscar. Aí me mandaram para Los Angeles para ficar pelando o saco de todo mundo lá, assim, aquelas cabines, jantares e coisas para ver se emplacava, tipo campanha eleitoral, né? E aí, quando eu voltei, eu encontrei a Fernanda e falei: Fernanda, você não ficou mal? Eu fiquei mal ali, naquela situação, né? E tal. E aí ela falou: eu não. Falei: você não sentiu mal? Ela falou: não. Eu falei: o que você sentiu? Ela falou: uma pena deles. Aí eu falei: como assim, Fernanda? Uma pena deles. Aí ela falou para mim: é pelo seguinte, eu conhecia tudo deles. Eu sabia os filmes que eles fizeram, eu conhecia a língua deles. Olha só como eu era incrível, culta. Eles não sabiam nada de mim, coitados. Eles não sabiam nem quem eu era, não sabiam onde era o meu país, não sabiam o que eu fazia, não sabiam o que eu já tinha feito. Perderam todos os meus trabalhos. E eu vi todos os deles. Eu achei tão incrível essa inversão que ela fez e esse ponto de vista. Eu não consigo ter essa, vamos dizer, autoestima toda da Fernandona, mas vamos ensinar, entendeu, para os coitadinhos, que a gente sabe outras coisas que eles também não sabem e que a gente pode trocar. A gente não é melhor, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. É isso aí. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada. Bom, agora eu vou apresentar uma turma incrível para vocês. Espera aí que eu vou botar os óculos. Foi, né? Não, mas tudo bem. Para isso, eu faço tudo 0800, que eu gosto de falar sobre isso. Vou chamar um por um para entrar aqui e dizer que é muito legal estar apresentando esses embaixadores. Cada um vem de um lugar diferente do Brasil, cada um acreditou numa ideia, cada um acreditou em si, no seu lugar, largou o complexo de vira-lata para lá e está aqui trazendo alguma coisa viva, potente e emocionante para a gente ver hoje. Então, vamos lá. Quero que entre primeiro Tiago Santos. Tiago. Patrícia Ramos. Luana Maria. Marta Melo. Caio Alcântara. Melquisedeque Macedo. Ariane Santos. Ivo Makushi. José Caeté. Naira Santa Rita. Bem-vindos todos. Quem daqui fala inglês fluentemente? Pois é. Agora, imagina a gente perder tudo isso que os outros todos têm para dizer por causa disso. Não é?
E eu posso provar, e vocês vão ouvir agora que eles sabem muito mais coisas do que inglês só. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta, aí alguns respondem, depois a gente vai trocando. Espera aí. Ah, tá bom. Depois que... Tá bom. Então, primeiro vocês vão se apresentar, fazer o pitch de vocês, depois eu faço as perguntas para cada um. Vou até sentar lá no meio para ouvir. Prestar atenção. Então, Regina, é um prazer estar aqui contigo e com todos vocês. Obrigada. Eu me chamo Thiago Santos, eu sou mestre em educação, design gráfico e sou ativista social. Eu trabalho na transformação social de territórios conflagrados na cidade de Porto Alegre e eu sei que, talvez no imaginário de muitos de nós, as cidades do sul do Brasil são vistas como cidades ricas e desenvolvidas. Mas eu posso garantir para vocês que eu convivo com duas Porto Alegres diferentes. Enquanto bairros nobres da capital gaúcha têm um IDH comparado com o da Suíça, outros bairros, como onde eu moro e atuo, têm um IDH comparado com o do Afeganistão. E é por isso que o Coletivo Abrigo, uma OCIP de cultura, educação e assistência social, da qual eu sou diretor e um dos fundadores, criou o projeto Viva Elizabeth, para promover o turismo periférico e a geração de renda na Vila Elizabeth, comunidade onde eu vivo e atuo. Uma das iniciativas do nosso projeto foi a criação da primeira rota turística de grafite da cidade. Uma rota de 2 quilômetros, com painéis feitos por mais de 45 artistas, transformando espaços antes degradados e marginalizados em uma verdadeira exposição de arte a céu aberto. O nosso projeto já impactou mais de 30 mil pessoas, entre moradores, comerciantes, artistas, visitantes. Nosso projeto também promoveu a autoestima dos moradores, a segurança e a geração de renda local. Então, o projeto Viva Elizabeth, do Coletivo Abrigo, é um exemplo de como que o investimento em arte, cultura e educação podem ser uma ferramenta potencial na transformação social de territórios conflagrados, marginalizados e periféricos. Obrigado. Boa tarde, é um prazer estar podendo falar um pouquinho aqui do meu projeto. Meu nome é Patrícia Ramos, eu sou de São Paulo, eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Eu atuo com violência doméstica especificamente, mas também trabalho com o direito das mulheres. Eu trabalho em vários projetos sociais. O Centro Teresa de Benguela, que é a organização onde eu atuo e sou vice-presidente hoje, já impactou em 7 anos mais de 5 mil mulheres, trabalhando com educação popular, empoderamento feminino, encaminhamentos para... Desculpa, gente. Encaminhamentos para organizações, empoderando essas mulheres. A gente está trabalhando também com incidência política. Recentemente, eu fui escolhida como entre 16 lideranças no Brasil para trabalhar com incidência política pela Rise Up Brasil. E hoje nós estamos atuando na instituição. Hoje nós estamos atuando na instituição de uma empregabilidade para a formação para a empregabilidade de mulheres em situação de violência. Nós estamos trabalhando no nível estadual e nós esperamos impactar 645 municípios no estado de São Paulo. Nós também fazemos projetos com meninas, e eu queria deixar um questionamento para vocês. Vocês fazem ideia de que 51 mil mulheres por dia sofrem algum tipo de violência no Brasil? Isso seria equivalente a um estádio de futebol lotado todos os dias. E aí eu quero deixar uma reflexão para nós, para a gente iniciar essa discussão, esse diálogo. O que nós temos feito? O que cada um, como cidadão no Brasil, tem feito para evitar que essas mulheres morram todos os dias? Todos os dias, 4 mulheres morrem por feminicídio. E o que cada um de nós temos feito? Obrigada.
Tá ouvindo? Agora trocou. Oi? Agora. Oi, gente, boa tarde. Minha gente, eu quero um boa tarde animado. Eu não andei, sei quantos avião por aí. Boa tarde. Pelo isso aí. Eu me chamo Luana Maria, vim lá de Recife, Pernambuco. Pernambuco, meu país. Especificamente lá da favela do Ibura, que fica... É uma das periferias lá da Zona Sul de Recife. Sou travesti, periférica e favelada. Eu tenho 23 anos, sou uma jovem, como falei. E é um sonho estar aqui, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis negras e jovens, e estar aqui no painel, enquanto a única travesti é sobre abrir caminhos para que outras possam estar aqui. Então, eu me dedico lá em Pernambuco, eu sou diretora executiva da Pajubatec, que é uma iniciativa, um empreendimento social com o objetivo de utilizar a tecnologia e inovação como meio de gerar diversidade de gênero e transformação social, e incluindo pessoas trans e travestis no mercado de trabalho. Então, desde os meus 17 anos de idade, eu atuo com empreendedorismo social, desenvolvendo tecnologias sociais que podem solucionar a falta de oportunidade e informação que a comunidade negra LGBTQIA+, periférica, ela sofre em acessar os diversos espaços. E nisso, acreditando na potencialidade e criatividade de inovação que a favela tem. É isso. Oi. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Marta Mello, eu tenho 21 anos. Sou uma mulher negra, sou de uma comunidade rural chamada Campo Grande, do interior da Bahia. Eu estou aqui hoje para representar a minha organização, a Fundação Sapiência, que tem como missão democratizar, desenvolver e erradicar, democratizar oportunidades, desenvolver competências e habilidades e erradicar problemáticas na educação pública. Nós trabalhamos com jovens em vulnerabilidade social e estar aqui hoje é ter um espaço para conversarmos sobre como a educação pode ser o passaporte para o futuro, para os meus semelhantes e a nossa válvula de escape. Eu sou uma jovem ativista pela educação e também pelo direito das mulheres. Hoje a gente se dedica a criar métodos tecnológicos para erradicar essa problemática, como, por exemplo, o nosso site para empregabilidade dos jovens e, dentre outras visões que nós queremos ter. Este é o nosso sonho grande e é um prazer imenso estar aqui. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Caio Alcântara. Eu sou professor de Ciências e Biologia e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter nascido e vivido no Cerrado brasileiro, que é considerado a savana tropical mais biodiversa do mundo. Entretanto, crescer nesse lugar me fez crescer com a constante inquietação de ver o bioma que eu chamo de lar ser degradado sem qualquer comoção nacional ou internacional. E por isso, eu, junto com um time incrível, fundamos a Vida no Cerrado, que é uma organização de juventudes que busca lutar pela conservação desse bioma que é extremamente importante para o Brasil. A gente trabalha tanto com a educação ambiental, porque, afinal, muitas pessoas desconhecem sobre a importância ecológica, social, hídrica, climática do Cerrado, e também com incidência política. Então, propondo e monitorando políticas públicas relacionadas ao Cerrado, junto com tomadores de decisão. A pauta climática, a pauta ambiental é o grande tema do nosso tempo e, infelizmente, o Brasil tem focado muito na Amazônia e deixado todos os outros biomas de lado. E a gente está fazendo esse trabalho de fazer com que o bioma no coração do Brasil seja também um bioma no coração dos brasileiros. Muito obrigado. Viva o Cerrado! Olá a todos, sou Melquisedeque Macedo, pardo, filho de pai negro analfabeto,
mãe branca, semi-analfabeta, vim da periferia do Espírito Santo, hoje vivo no Distrito Federal, o primeiro da minha geração, de pai e mãe, a ter uma graduação, e tinha tudo para dar errado. Mas eu descobri que reclamar não muda. Então, eu entrei para o time dos que fazem. E aproveitei, porque desde novo precisei trabalhar, saí de casa muito cedo para estudar, e vi, por essa experiência, especialmente no empreendedorismo, a oportunidade de usar o empreendedorismo e a inovação a serviço daqueles que são como eu, pessoas negras. E, nos últimos anos, eu pude apoiar mais de 100 afroempreendedores, especialmente startups, algumas delas estão aqui, a desenvolverem os seus negócios e a levantarem mais de 22 milhões de reais com investidores e outras 200 startups no Brasil, especialmente um recorde de negócios de impacto. E eu estou aqui para representar esse público. Falamos e o tema é Heróis Invisíveis, e eu venho aqui para representar estes heróis, as startups brasileiras, os pequenos e médios negócios que geram mais de 70% dos empregos no Brasil e que são mais de 90% das empresas brasileiras. Então, como todo herói, nós estamos aqui, e herói tem início e fim. Eu acredito que falar em Harvard e MIT nesses dias é o início desse heroísmo, que possamos fazer muito pelo Brasil e poder vencer globalmente. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou a Ariane, de Curitiba, no Paraná. Eu sou a fundadora da Badu Design, que é um negócio de impacto socioambiental que trabalha com a perspectiva dos resíduos industriais e da formação de mulheres de periferia e favela em design circular. A gente transforma aquilo que é resíduo em arte, mas se algo está sendo transformado na periferia, ele vai dito como um artesanato. Ele precisa ser reconhecido como design, como arte. E a gente faz isso envolvendo as empresas, que são as geradoras de resíduos. Então, nas ações de ESG, em que a gente fala do ambiental, social e governança, a gente desenvolve estratégias de negócios que são importantes para as indústrias, para que a gente, em conjunto, faça e desenvolva soluções de negócios e produtos. E a gente faz isso com essa rede de mulheres, que hoje, o que começou lá atrás, no meu quartelier, com R$30 e saindo de um processo de quase suicídio, hoje chega a mais de 1.500 mulheres em 4 estados do Brasil, e esse ano a gente vai chegar no Brasil todo. É isso. Eu sempre digo que é importante que a gente entenda que na periferia tem potência e que a gente não precisa ter dó, a gente precisa conhecer e dar oportunidades. Lá é o lugar onde tudo acontece, onde estão as tendências, onde move o mercado e a nossa economia. Que a gente pare de olhar com um olhar minoritário para essas questões e que a gente passe a valorizar a potência que ali já existe e que a gente dê oportunidade para que essas coisas possam aflorar, assim como todos nós que estamos aqui. Então, que a gente tenha, dentro da nossa capacidade de unir, compartilhar, que a gente possa reduzir as violências que a gente enfrenta todos os dias e que não são fáceis, mas por um olhar de construção, de colaboração e de que juntos a gente pode fazer muito mais. Hoje a gente trabalha para grandes indústrias, mostrando que sim, o negócio periférico que começou lá na favela, hoje atinge muitas pessoas e a gente tem condições de falar de negócio de igual para igual. A gente pode receber investimento, porque como mulher negra, até o momento eu nunca recebi investimento, mas a gente conseguiu conquistar nosso primeiro 1 milhão. Fazendo o nosso trabalho. E é empreendendo que a gente acredita que a gente pode mudar esse país. A gente está atuando com aquecimento global, emergência climática, e falando sobre assuntos que são tão importantes para o mundo inteiro que ninguém quer olhar. Por isso, já que a Terra está esquentando, a gente precisa esquentar só as nossas ideias para fazer a mudança que o mundo precisa. Obrigada. Isso, inclusive essa jaqueta foi feita com cinto de segurança de automóvel, de carro, ó. E esse aqui é para você, Regina. Obrigada. Boa tarde, Regina. Boa noite. Bom dia para quem vai assistir depois. Sou Oramacuji. Roraima Batucamanzém, terra indígena, a Serra do Sol, da Yomblamã, Macuji Lamana, Taranarebanzá, Tadao Shimbai, Amricam Creda.
Estou falando a minha língua indígena macuxi, saudando todos os nossos ancestrais que um dia pisaram aqui. Com respeito, estou aqui para trazer toda a minha ancestralidade também do Brasil. Sou Ivo Macuxi, na verdade, me deram o nome de Ivo Cípio Aureliano. Mas depois que eu me despertei do sono profundo da colonialidade, eu carrego o nome do meu povo hoje, Ivo Macuxi. Estar aqui é um motivo de missão de vida do meu povo. Eu optei por trilhar um caminho pela indignidade, pela indignação e por não concordar com a sociedade que eu estava vivendo. Até os 10 anos, estudei somente na minha língua, aprendi português, inglês, espanhol, e eu escolhi fazer direito para mudar alguma coisa. Eu sou um dos advogados indígenas que lutam pela defesa da Amazônia brasileira, um dos 4 advogados indígenas que atuam no Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal, que mudou a jurisprudência do Brasil, um dos advogados também que ingressou com a ADPF 709 durante a pandemia, para defender os povos indígenas no Brasil, e também um dos juristas indígenas que estão estudando toda a legislação nacional do Brasil para mudar o país, para que nós sejamos cada vez mais reconhecidos. Porque nós sempre falamos, nunca mais um Brasil sem nós. Obrigado. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu sou José Caeté, tenho 30 anos, sou paraense, sou do povo tupinambá. E antes de começar a falar porque eu vim para cá, eu queria saber se tem algum co-presidente aqui. Tem o Edu ali, né? Só um dos 4. Tem algum patrocinador na plateia? Nenhum patrocinador. Quem aqui é estudante está estudando aqui nos Estados Unidos? A grande maioria. Eu fico entristecido, assim, da gente ser o coração dessa conferência e não ter nenhum patrocinador e nem os outros co-presidentes assistindo a gente, já que a gente viajou de tão longe para vir aqui contar nossa história. Foi um investimento tão caro para a gente estar aqui. E não tem quase ninguém, né? A ideia é que os estudantes daqui sejam os líderes do futuro do Brasil. A gente já é líder lá no Brasil. E não tem quase ninguém aqui para escutar a gente. Mas que bom que vocês estão aqui. Que bom que a gente está podendo se conectar. E eu vim para cá porque eu sou formado em engenharia de produção. Eu sou aluno do ProUni. Fiz Ciências Sem Fronteiras, isso há 10 anos atrás, né? Tenho 30 anos. Trabalhei com engenharia por muito tempo. Depois fui para a comunicação popular. Sou comunicador, criador de conteúdo. Zé na rede, na internet, eu falo sobre a Amazônia, sobre povos indígenas. E eu ajudei a criar um instituto chamado Instituto Regatão. Regatão, antigamente, era esse barco que saía da cidade e ia para as comunidades, né? Ficava nesse movimento, levando produtos e trazendo produtos. Então, a gente nasceu para provar que, assim como a gente aqui está sendo um produto, né? A diversidade está sendo um produto aqui dessa conferência, as pessoas transformam a Amazônia muito em produto. E a gente quer provar que, além de ser um produto, né, quando a gente pensa em Amazônia, todo mundo pensa em um tapete verde. Existem pessoas, existe cultura, existe muita coisa invisível que vocês nem imaginam. E a gente entende que a cultura é muito estratégica para manter a floresta em pé. Porque quando a gente fala de território, a gente trabalha especificamente com territórios nas beiras de rios. Comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas. Quando a gente fala de território, não é apenas árvore, né? São pessoas, é a nossa medicina que está lá, é a nossa comida, são os nossos rios, a espiritualidade, a língua, são muitas coisas. Então, ter a cultura viva é um elo estratégico para manter a floresta em pé. Desde formar agentes culturais até criar festivais de músicas, como o Festival dos Rios, que vai acontecer a 3ª edição agora em agosto em Alter do Chão. Obrigado. Boa tarde a todas e todes. Me chamo Naira Santa Rita, tenho 26 anos, sou filha da Ana, que está me assistindo agora. Beijo, mãe. Sou mãe do Kainan, de 5 aninhos. Sou especialista em sustentabilidade e mudanças climáticas e também sou sobrevivente deslocada climática do evento extremo que aconteceu em Petrópolis em fevereiro de 2022. Estou aqui hoje enquanto fundadora e diretora executiva do Instituto do Clima, que nasce com o propósito de combater o racismo ambiental e a crise climática de forma efetiva, colocando no centro das formulações de políticas públicas os grupos mais afetados. Hoje, no Brasil, são
4 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. E quando acontece um deslizamento, uma enchente, há um marcador social muito específico de quem vive e quem morre. As pessoas que morrem têm cor, têm gênero, têm raça e têm endereço. E isso não é acaso, isso é racismo ambiental. E quando a gente fala de enfrentamento, nós precisamos tratar a crise do clima através das especificidades de cada território. E é isso que a gente faz no Instituto do Clima. Com apenas 1 ano de nascimento, a gente já tem 3 projetos de leis em incidência nacional, junto com o mandato de Erika Hilton. Fizemos, ano passado, uma incidência no maior programa habitacional do país, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que não havia critério de prioridade de acesso a esse programa, né? Está lá na nossa Constituição que moradia é um direito de todos e constitucional, sendo que é constantemente violado por tantos milhões de pessoas no Brasil que vivem nessas áreas de risco. Nós entendemos que aquilo era um retrocesso. Então, junto com o Instituto Marielle Franco e junto com o mandato de Duda Salabert, nós fizemos essa incidência e conseguimos incluir um critério de prioridade de acesso para pessoas vítimas de eventos extremos, desastres socioambientais e pessoas residentes em áreas de risco. Só com um passo, a gente conseguiu beneficiar mais de 600 mil pessoas e todas essas milhões que estão em área de risco a acessar moradia digna. Além disso, a gente trabalha com educação para mudanças climáticas, trazendo uma visão interseccionalizada, racializada, e também trabalhamos com advocacy, trazendo toda a problemática da crise do clima, do racismo ambiental, de adaptação climática, para o centro dessa formulação, porque a gente sabe que, sem mudança institucional, infelizmente, as coisas vão continuar acontecendo. Então, o que a gente precisa é sair do ativismo virtual. A gente não vai frear a crise do clima e combater o racismo ambiental com um post no Instagram e no LinkedIn ou fazendo dancinha no TikTok. Então, a gente precisa superar o ativismo e simplesmente começar a atuar no que realmente traz mudança, que é política pública, que é educação. E, além disso, também, com muito orgulho, a gente tem diversos projetos com o Ministério da Igualdade Racial no Brasil, enfim, muita coisa boa para poder acontecer esse ano. E eu quero deixar aqui que os que menos contribuem com a crise do clima são os que mais são afetados. E isso não é justo. Então, eu estou aqui por uma agenda de desenvolvimento sustentável que abrace a todos, para que ninguém fique para trás. Muito obrigada. Acho que eu vou ficar daqui agora. Agora eu tenho mais um tiquinho de fala e vou fazer umas perguntas para vocês. Muito feliz que vocês todos tenham realmente partido para a ação, né? Porque o mais fácil é ficar falando. Eu digo sempre isso. Claro, era melhor que a educação no Brasil fosse ótima, que a gente não precisasse fazer nada. Mas não dá para esperar, são muitas gerações que vão passando, né? E a felicidade é um compromisso terrestre. A gente não pode pensar que vai ser feliz só lá no céu, né? Tem que ser todo mundo feliz aqui. Se eu posso dizer alguma coisa que eu acho que contribui, eu tenho algumas causas que são presentes na minha vida que elas se impuseram, que não foram escolhas. Eu tenho uma filha surda, então, até uns 4 anos atrás, eu nunca tinha ouvido a palavra capacitismo. Não sabia nem o que era, mas sabia muito bem o que era, mas não conhecia o termo para isso. E foi a minha filha que foi me ensinando. E mesmo pelo fato dela ser surda e não ser, por exemplo, cega, eu vi como mesmo dentro da sua luta específica anticapacitista, você tem nuances que você pode estar sendo capacitista com a pessoa que está do lado, e que o tempo todo não é só um letramento, mas como enriquece, por mais que a gente, que está, todos nós aqui envolvidos em lutas sociais, em causas tão importantes, a gente não tenha a consciência de como a gente precisa estar olhando para o outro constantemente, para quem está do lado, para quem está atrás, para quem está na frente e tal. Eu fiz uma novela que tinha uma personagem que era cega,
E eu fiz questão de levar uma grande amiga minha, que é cega, a Natália, que trabalhou comigo no Esquenta como redatora e pesquisadora e tudo. E eu achei que ela ia dar uma assessoria, para pelo menos não falarem muita besteira e para a novela não ser muito capacitista. Ela se tornou assistente de direção da novela. E, com ela trouxe, o que é lindo nesse caso, ela puxou a corda de muita gente. Então, uma preparadora de atores que também era cega, uma outra assistente, enfim. E a gente começou a conviver com várias pessoas que eram cegas. E aí você fala assim, puxa, o que eu vou aprender? Vou aprender que o mundo é diverso, né? E até um pensamento capacitista que a gente tem sempre, que ela é uma pessoa muito sensível e que ela tem outras maneiras de percepção mais evoluídas. Não. Eu aprendi na marra, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Olha como é importante a diversidade na prática. E não essa. Eu concordo inteiramente que diversidade virou um produto. Nossa, o que eu sou chamada para falar sobre diversidade, eu já tenho até raiva desse termo, diversidade. Porque realmente eu acho que tem tanta coisa para a gente fazer, em vez de ficar falando só sobre isso. Mas olha que incrível. Com a autodescrição, que aliás a gente não fez hoje, aqui, porque tem esses minutos, olha lá ela olhando para lá. Mas, enfim, com a autodescrição, foi impressionante. Cada vez que uma sala que eu entro 500 vezes, um estúdio que eu entro 500 vezes, eu entrava e falava, olha, aí você se autodescrevia todo, se você mexia uma cadeira de lugar, você precisava avisar para todas aquelas pessoas que estavam trabalhando. Olha, eu tirei essa cadeira que está aqui, olha, a porta agora está fechada. O que isso te jogava no presente, o que fazia você ter consciência do que você está vivendo naquele minuto, era impossível, se eu não tivesse trabalhado com tantas pessoas cegas, que eu tivesse esse treinamento diário de prestar atenção se eu deixei a porta aberta ou não, se eu estou sentado ou em pé, quem sou eu, qual é o meu tamanho, a minha cor, o meu cabelo. Então, eu aprendi muitas outras coisas, mas eu fiquei muito impressionada como isso jogava nós todos no presente. E a felicidade a gente sabe que mora aí, né? Porque não tem felicidade nenhuma lá no passado nem no futuro. Então, como é importante e como uma pessoa com deficiência ao seu lado grita o tempo todo e acende um sinal para você lembrar como você é, como a cor da pessoa que está na sua frente, a cor da pessoa que está do seu lado. Tudo isso eu aprendi justamente com pessoas cegas. Não é incrível? É muito impressionante. Não, eu estou falando isso porque eu acho que cada pessoa aqui se movimentou e foi à luta por alguma questão que trouxe sofrimento. É muito duro que na vida, eu já passei por situações muito difíceis, o sofrimento qualquer pessoa aprende, mesmo que ele seja um idiota. Mesmo que ele seja o cara mais, conservador, fechado para tudo, para mudança. Se ele sofre alguma coisa, ele vai aprender. Não tem jeito, aprende na marra. Mas a gente não precisa aprender só sofrendo. E eu fiquei pensando uma coisa. O que moveu cada um de nós, eu me incluo nessa, porque além da luta anticapacitista, a luta antirracista é uma constante, porque meu filho é preto, porque meu neto é preto, porque meu genro é preto. Então, eu vivo diariamente situações de racismo, umas que eu não percebia antes, como eu percebo tanto agora, sendo mãe de um menino preto, mas percebia, e graças a Deus tive uma educação antirracista. Meu pai e minha mãe me deram uma educação que eu prezo muito, mas, mesmo assim, o dia a dia de uma mãe de um menino preto muda tudo. Você tem, como eu disse, essa consciência renovada a cada segundo, e a cada segundo. Uma coisa eu acho que eu percebi, como essas causas são muito diferentes. Agora eu tenho etarismo, eu acabei de fazer 70 anos em fevereiro. E fiquei impressionada como as pessoas lidavam com isso, cara. Uma loucura. Mas uma loucura, mesmo para me elogiar, como é o caso do capacitismo. Nossa, mas você nessa idade, você samba assim, nossa, você vai no baile. Como é que você sabe a letra dessa música, sabe? Isso com as coisas mais bobas 24 horas por dia. É como se fosse impossível uma mulher de 70 anos, entendeu? Saber uma música qualquer. Não pode. Eu tinha que só ficar ouvindo coisas bem antigas e tal. Bom, então, uma coisa que eu descobri, já que eu tenho tantas causas em casa, nem fui para a rua para isso.
Vamos? Não, todos vão ter tempo. É que ela pediu para eu agora falar sobre... Mas eu posso interromper também. Tudo bem. Não, tudo bem. Não, por favor. Eu fiquei inibida. Eu vou dar um conselhinho rápido, que é o seguinte. Quando você luta por uma causa que não é sua, não só você fica mais forte, como você fortalece o outro. Você está ancorada na tua causa e você vai lutar por ela. Mas se você é branco e luta contra o racismo, você vai ser muito mais ouvido e vai favorecer muito as pessoas pretas que estão ao seu redor. Se você não é uma pessoa com deficiência, e eu convivo com 2 pessoas com deficiência, se você não tem nenhuma deficiência e luta por esta causa contra o capacitismo, se você tem um filho autista que está no aeroporto e está gritando e todo mundo falando, para essa criança! E você vai lá, interfere e ajuda aquela mãe, é muito mais forte do que uma mãe de um filho autista. Isso eu aprendi na prática por ter que lidar com situações tão diferentes. Então, eu conclamo que vocês se unam e troquem realmente muitas experiências, aproveitando essa oportunidade, para que quem é branco lute para que nenhuma situação de racismo mais volte a se repetir com esse grupo, pelo menos, que está aqui. E vice-versa. É isso. Me perdoem, eu estou cumprindo apenas o que me foi determinado. Me desculpe, querida. São 3 perguntas básicas, eu acho que a gente pode ir dividindo assim. A primeira, alguns fazem e tal, né? Respondem para a gente poder variar um pouquinho. Sim, só a última a gente vai manter como a última. Tá tudo certo. Eu queria saber como vocês envolvem e engajam a comunidade. Você segura para mim essa minha onça enorme? Eu quis manter o modelo, mas não pensei que está um calor horrível, porque assim eu achei que ia ficar meio simplesinha, mas... queria saber como vocês envolvem e engajam a comunidade nos projetos de vocês com tanto impacto social. Vem cá, quais as estratégias que vocês acham mais eficazes? Como é que chama todo mundo para junto e o que está dando certo? Resumindo. Pode começar por aí. Então tá. O nosso projeto fundamentalmente precisa das pessoas, porque nós temos uma rota turística de grafite dentro da Vila Elizabeth e nós precisamos dos muros das pessoas, dos muros, das paredes, dos comércios, das famílias, né? E não só isso. Nosso projeto também engajou artistas locais, pedreiros da comunidade que precisaram rebocar os muros, preparar os muros para receber a arte. E, Regina, a partir disso, o que a gente percebe é que nós tiramos a Vila Elizabeth das páginas do jornal, das páginas policiais no jornal, e levamos a Vila Elizabeth para as páginas de cultura, de arte, de educação. Né? Hoje, o vermelho que escorre dentro da nossa comunidade é só o da tinta do grafite na parede, e isso nos dá muito orgulho, né, desse trabalho que teve pouco financiamento, Regina, e eu acho que o que falta para nós, não só para o meu projeto, mas eu acredito que eu posso falar em nome de todos nós, o que falta para nós são pessoas que queiram sonhar conosco. Porque nós já mostramos que nós conseguimos tornar sonhos realidades. Mas nós precisamos de pessoas que tenham acesso a lugares que nós não temos, né? E que venham sonhar junto conosco para transformar esses sonhos em realidade junto com a gente. É isso que a gente precisa. Isso. Espalhar pela cidade toda, não é? E eu acho que a gente tem vocação para ser a vanguarda anti-gueto, sabe? Eu acho que a gente tem que ir com tudo e tomar conta das cidades no Brasil. Lá em Porto Alegre, eu mesma me assustei quando eu fazia o Central da Periferia. Eu fui a Maria Degolada, sabe? O Morro da Maria Degolada. E agora, com as redes sociais, eu entrevistei vários meninos pequenos que agora me encontraram, já homens, adultos, pelas redes. E eu tive a grata surpresa que ninguém tinha morrido, todos contrariaram a estatística.
num lugar muito violento. A gente estava conversando com eles, com várias cápsulas de bala perto. E a conversa foi muito boa com todos eles. Cada um deles tinha tomado um rumo na vida. E a gente conversou muito sobre isso. Como é que a gente faz para espalhar isso que eles estavam conseguindo fazer? Mas isso eu converso com você em particular lá, porque eu acho que vale a pena você procurá-los um por um. Parabéns. Bom, gente, no meu caso, eu acho que é pelo meio mais difícil, né, que a gente encontra um ponto de convergência, que é a violência, né? Então, a gente consegue aproximar a comunidade pelo fato exatamente de todo mundo, de alguma maneira, conhecer alguém ou estar passando por algum tipo de violência. E aí que a gente consegue fazer esse engajamento e consegue trazer um comprometimento. Mas eu acho que uma das coisas principais, que quando a gente está no território, quando a gente atua especificamente numa política local, as pessoas hoje precisam ser ouvidas. Eu acho que o ponto principal é quando, de fato, vocês param para sentar ali e ouvir, de fato, qual é o problema local. E aí, de alguma maneira, independente do problema que ela está enfrentando ali, a gente vai ver que no histórico de vida dela, alguém, ou ela mesma, ou alguém da família dela, está passando por algum tipo de violência. As violências, elas são crescentes e elas são geracionais. Elas vão passando dentro da família, elas começam com a sua avó, depois elas vão para a mãe, depois para as filhas. Isso é uma questão geracional. Uma coisa que a gente precisa parar de pontuar sempre, em todas as falas, a gente escuta muito isso, é que, não, isso é estrutural. A violência é estrutural. Gente, enquanto a gente se conformar que a violência é estrutural, e a gente precisa parar para refletir, de fato, aonde começa, aonde está a raiz dessa violência, e que ciclos são quebrados, a gente vai ter isso. Isso é interminável. Isso nunca vai acabar. E aí a gente já tem, né? A gente vê famílias inteiras com ciclos de violências inteiros. E aí, é exatamente nesse ponto que a gente entra com muita conversa, com muita escuta, que é o que as pessoas não fazem mais hoje, que são escutas qualificadas. A gente precisa entender de que contexto aquela pessoa está vindo, de que território aquela pessoa está vindo, né? E tratar cada caso pontual. A gente não está tratando, não está todo mundo dentro do mesmo saco, não está todo mundo dentro da mesma caixa. A gente precisa olhar, de fato, para as pessoas que estão passando por esse processo. Então, acho que o ponto de convergência é exatamente aquilo que dá força para o projeto. Obrigada. Oi, me ouvem? Então, é muito bom o que a Patrícia trouxe, porque se conecta muito também no que eu vou falar. Mas antes de falar sobre isso, é um misto de sentimentos estar aqui, porque eu não falei, né? Mas eu sou uma filha de empregada doméstica. E quando eu decidi fazer a minha afirmação de gênero, a primeira coisa que minha mãe ouviu foi que eu ia ser o maior desgosto da vida dela. E as pessoas cisgêneras colocam essa condição, né, para as pessoas trans e travestis de desumanização no Brasil, né? A população trans e travesti está 90%, de acordo com a ANTRA, dentro da prostituição. Né? Então, e aí foi a primeira coisa que as pessoas pensavam, o caminho que eu iria seguir, assim. E hoje, o que me mantém, de fato, que coloca a minha comida dentro de casa, o que paga o meu aluguel, é o meu empreendedorismo social, sabe? E que muitas vezes as pessoas veem aquilo como um hobby, mas não é um hobby, é o meu trabalho e eu devo ser bem paga por isso, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. E aí eu trouxe aqui uns dados bem impactantes, assim, porque, como eu falei, falar sobre pessoas trans e travestis é falar aí sobre o país, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? E aí a violência subiu 95% no Brasil, e como eu falei, violência e aí os assassinatos que acontecem são de travestis, jovens e negras. Isso de acordo com o Atlas de Violência, né? E outro dado que fala 80% das pessoas trans, elas não acreditam que as empresas estejam preparadas para contratá-las,
E entre 8 notícias, e cada 10 notícias relacionadas a quando você pesquisa travesti ou mulher trans no Google, você só encontra notícias de morte, né? Então, eu estar aqui, né, hoje é muito importante, não só para mim, mas para todo o movimento trans do Brasil, né? Isso é uma reparação histórica também. Eu estou no MIT, poxa! Isso, para mim, é muito importante. E aí, eu estou trazendo esses dados porque a Pajubatec, a gente tem ali 3 objetivos principais, que é a formação profissional, sobretudo para a área da tecnologia, que é uma área ali predominante por homens cis, branco, heteronormativos, que muitas vezes desenvolvem tecnologia, muitas vezes não, desenvolvem tecnologias enviesadas. Então, a gente surge ali com o objetivo de oferecer espaços de formação profissional. O outro ponto também ali no advocacy, então, como é que a gente pode utilizar a tecnologia como meio de gerar transformação social e pensar esse desenvolvimento de tecnologia de forma crítica também, porque a gente vê que cada vez mais, sobretudo no Brasil, as tecnologias têm sido muitas vezes utilizadas para monitorar, né, as pessoas, quem são as pessoas que ocupam determinados espaços. Então, e isso também com um objetivo de levar o conhecimento de tecnologia para a periferia. Então, é na favela que a gente desenvolve isso, sabe? E, sobretudo, quando a gente fala sobre mulheres na área da tecnologia, é uma área que nem sequer a gente é incentivada a estar, né, na área da tecnologia, de engenharias, de forma geral. Nós somos incentivadas ali você é mulher, você tem que ir para a área da biomedicina, veterinária, e quando você tem esse interesse pela área da tecnologia, você não é incentivada a estar dentro desses espaços, né? E aí, o outro ponto que a gente trabalha também é em diversidade e inclusão, onde a gente tem um objetivo de ofertar ali consultorias mesmo, de como pensar recursos humanos mais inclusivos para as empresas, já que a maioria das pessoas trans e travestis não se sentem à vontade ainda em se candidatar, porque não tem um conhecimento que é desejado. E aí a gente vê que, por exemplo, está cada vez mais abrindo vagas afirmativas para as pessoas trans, pessoas negras, PCDs. Mas não é só pensar vagas afirmativas, é como eu mantenho aquela pessoa diversa dentro do meu espaço de empresa, sabe? Porque eu trabalhei em uma empresa que eu estava ali servindo como uma cota, sabe? E não é só pensar como uma cota. E foi aí, inclusive, que eu decidi, o meu objetivo é dedicar meu tempo para o Pajubatec, porque é esse o principal objetivo. Porque eu também atuo, eu sou desenvolvedora de software também, então é um ponto. E aí eu tenho uma pergunta para vocês e queria que vocês chutassem aqui. Quantas vezes vocês acham que eu já fui empregada de forma CLT? Alguém chuta aí o número, por favor? 5, 2. Quem falou? Foi Brenda? Isso, nenhuma vez. Nunca fui empregada de forma CLT. Então, e isso foi criando ali uma angústia em mim e fundei o Pajubatec com esse objetivo de empregar, porque, como eu falei, emprego é autonomia. Achei importantíssimo esse ponto que você tocou, né? Manter o trabalho, não se sentir cota e não ser, de fato, apenas uma cota, e também os critérios de admissão. A gente está na hora agora, já conquistamos algumas cotas e as empresas estão... Mas para a vitrine. O que precisa agora é que o critério de admissão leve outras coisas, que é aquilo tudo que eu falei no começo. Desculpe, mais uma vez, ela, se eu me estendi, mas é exatamente o ponto que você está dizendo. É muito importante mudar o critério de admissão nos trabalhos e na escola, e que não seja o inglês, o tipo de... Porque aí você está procurando alguém igual a você, que preencha os seus critérios. Que diversidade é essa, pô? Entendeu? Não pode. Então, eu acho que a luta agora nossa é de procurar mudar os critérios de admissão e de manutenção. Você está certíssima, parabéns.
Eu vou fazer outra pergunta agora, porque tem outras coisas para a gente falar e você responde outra. Eu queria saber qual o legado de impacto social que vocês, como embaixadores, acham que é o mais importante para vocês deixarem aqui na Brasil Conference. Nossa, quando se fala de legado é um pouco difícil, pensando de onde eu vim, né? Eu sou filha de lavradores e dificilmente a gente ouve falar sobre legado. Eu estou situada em um território majoritariamente quilombola e dificilmente a gente ouve falar sobre legado. Eu repito isso porque quando a gente fala sobre legado está majoritariamente relacionado a pessoas privilegiadas, ricas, brancas. E então, quando você fala qual o legado que eu quero deixar aqui na ABC, é que mais pessoas como eu estejam nesse lugar aqui de ascensão e poder. Eu trabalho democratizando oportunidades, e quando eu falo oportunidades, é das mais básicas, que muitos estudantes de Harvard e MIT já passaram, mas esses estudantes são brancos e privilegiados na maioria deles, e é preciso falar sobre isso. Democratizar a oportunidade é uma coisa muito difícil, Regina, porque a gente vai conversar com um estudante que não tem acesso ao básico e falar, existe uma Olimpíada Científica, existe um intercâmbio, existe a oportunidade de você fazer pesquisa fora, vamos focar nisso. E ele olha, tipo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, o legado que eu quero deixar aqui é que para todas essas pessoas que estão aqui hoje possam disseminar conhecimento. Tem uma frase que eu amo que é: conhecimento bom é conhecimento disseminado, principalmente quando não é mercadoria. É importante que as oportunidades que muitos de vocês sabem sejam disseminadas para os públicos mais pobres e minoritários. É importante que mais jovens como eu estejam aqui nesse lugar e que sejam convidados para falar sobre suas histórias e narrativas. Porque quem está aqui hoje não é só Marta. Quem está aqui hoje é a filha de Antônio e Ana, é a jovem que vem de uma comunidade rural, é a jovem que cria a tecnologia dentro de uma comunidade rural, é uma jovem que vem de um território quilombola, é uma jovem que desde o ensino fundamental ouve dos colegas: cadê fulano hoje na sala? Fulano mudou de estado, fulano foi para o Sudeste, fulano foi trabalhar no Sudeste. Muitas vezes em condições análogas à escravidão e de subserviência. Então é importante para mim estar aqui hoje, enquanto a mulher negra, nordestina, baiana, enquanto embaixadora da Brasil Conference, levar isso no meu currículo, para que os meus semelhantes vejam que eles são capazes de estar aqui também. Para que mais mulheres negras, mais meninas vejam que são capazes de estar aqui também. Então, o legado que eu quero deixar na ABC é que a minha persona não só esteja nesses espaços, mas em outros de ascensão e poder. E que, principalmente, sejam respeitadas e que sejam vistas como nós somos, de fato, intelectuais. Nós estamos criando soluções para problemáticas que nos afetam, que nem eram nós para estar criando essas soluções. Mas, ainda assim, nós estamos criando, nós estamos fazendo isso. Então, eu quero que as crianças, as quais eu trabalho todos os dias, que, inclusive, ando quilômetros para levar a pé, para levar esse conhecimento, estejam me vendo aqui agora e falando: poxa, a minha semelhante consegue, então eu também consigo. Outro ponto super interessante é que as lideranças políticas, essas as quais nós precisamos para pôr as políticas públicas de fato em prática, veja que é importante esta persona estar aqui e apoiar-nos. De fato, na prática, dar espaço para a nossa voz. Então, é esse o legado que eu quero deixar na ABC: democratizar, desenvolver e erradicar. Que mais dos meus tenham acesso a oportunidades, que mais competências e habilidades estejam no currículo deles e que as problemáticas sejam de fato erradicadas no acesso à educação e que mais oportunidades sejam disseminadas para essas pessoas da minha persona.
Parabéns, Marta. Você realmente, acho que tocou a todo mundo e, não é uma fala, todo mundo representou muito e eu acho que esse era um compromisso que cada estudante que está aqui podia tomar para si, porque eu acho que as grandes mudanças dependem das grandes instituições, mas isso que a Marta propôs depende também de cada um. Se cada um passar adiante o caminho que ele trilhou até aqui, que evidentemente não vai ser tão pavimentado para uma menina negra do interior da Bahia, não vai ser tão fácil quanto um estudante branco que chegou aqui, mas se pelo menos ele explicar para uma pessoa numa condição completamente diferente da dele, como ele trilhou, aonde ele se inscreveu, como é que ele fez aquele processo. Se vocês todos saírem daqui hoje com esse compromisso de passar isso adiante para uma outra pessoa, eu acho que a gente já vai ter conseguido muita coisa hoje aqui, não acha? Vamos fazer isso que a Marta propôs. Conto com vocês. Agora eu vou perguntar para vocês. Tá bom. De novo, eu queria que você falasse do legado, mas principalmente, assim, o que você acha que a Brasil Conference vai mudar no teu trabalho? O que você vai deixar aqui na cabeça de cada pessoa que está te assistindo e que as tantas outras que vão ver depois? Acredito que todo o processo de mudança, né, quando a gente se movimenta e a gente se posiciona, a gente muda muita coisa. Eu acredito num legado em que a gente percebe em que um lugar em que a gente busca a equidade, né, e não só uma igualdade de fachada, mas que a gente tenha iguais condições de poder acessar espaços, de estar nos lugares, mas também de ter representatividade. Acredito num legado em que a gente possa olhar também para a questão da saúde mental de todas as pessoas. Porque a gente está falando de violências diárias, que todos nós aqui sofremos constantemente. E que, para a gente acessar esses lugares de poder, a gente tem que ter muita energia, resiliência, para a gente aguentar os olhares e para a gente entender que aquele lugar também é nosso como pertencimento. E que a gente não se sinta excluído ou rejeitado, ou que todos os olhares estão voltados para a gente como uma vitrine de coisas. Olha lá, aquele conseguiu. Que nós não sejamos os únicos, que a gente seja em igualdade mesmo e equidade, de fato, né? Porque a gente precisa de uma equidade até que a gente possa ter igualdade. E que a gente não deixe isso só num olhar assim, poxa, eu estou fazendo a minha parte. Tá mesmo? Né? Como é que a gente abre esses espaços? Porque se eu te convido e eu te excluo de algumas ações no mesmo lugar onde você está, é a mesma coisa de te falar, te dei o ingresso para ir para a Disney, mas a passagem, como é que você vai chegar lá? Se vira, né? Então, o legado, eu sempre digo que, tanto para quando a gente pensa em mudanças de olhares, que é bem importante, como é que eu vejo essas pessoas, que mude primeiro para um olhar de potência, que isso é muito importante, mas que a gente também tem esse olhar de perspectiva, de como é que a gente faz efetivamente todos os dias as nossas escolhas. Né, que a gente pense o quanto essas pessoas têm que estar saudáveis mentalmente para fazer com que essas mudanças aconteçam e para que a gente, de fato, possa trazer grandes mudanças, tanto na questão empresarial, que pode negociar, fazer negócio, business e investir nas nossas ações, tanto quanto nos enxergar como esses também por igual, né, para que a gente possa ter a mesma questão de poder acessar espaços de oportunidades de investimento, tanto quanto uma pessoa branca recebe. E investimento não é só isso, dá a oportunidade de que a gente possa transformar e fazer as mudanças que também são necessárias. Porque quando a gente muda alguma coisa, a gente muda uma sociedade inteira. E eu quero aproveitar esse pequeno espaço para agradecer, porque a gente aprende uma coisa em casa. Foi com a minha mãe, diarista, que veio de Pernambuco, meu pai lá de Minas Gerais, que me ensinou valores que eu levo para a vida inteira. Que a educação transforma, que a gente tem, sim, condição de mudar, mas é muito complicado quando te colocam num lugar e não te dão a oportunidade de ser quem você é. Então, eu quero agradecer à minha família, que me deu todo o amor para estar aqui, a toda a equipe da Badu, que faz com que tudo seja possível, para que a gente possa transformar na ponta as coisas que são necessárias, como as questões ambientais,
né, que estão acontecendo a todo vapor aí, mas é a base da pirâmide que está fazendo essas mudanças. Então, que a gente possa reconhecer a todos que estão desenvolvendo as ações e interagir de fato com ações, com investimento, direcionando a oportunidade, colocando o nosso nome na mesa na hora de identificar e direcionar as oportunidades que surgem. Obrigada. E aí, a gente já começou atrasado, né? Porque a gente estava esperando mais pessoas chegarem para assistirem a gente. E a gente escreveu uma carta de uma situação que aconteceu e a gente queria ler essa carta. Eu acho que é uma das respostas aí de que legado a gente quer deixar. E aí, agora, essa carta vai ser lida pelas nossas duas companheiras. Opa. Foi? Bem, foram muitas situações de violência que vivenciamos aqui na Brasil Conference enquanto embaixadores. Mas vou enfatizar uma específica que aconteceu ontem em Harvard, durante um painel que eu e nossa outra embaixadora, Marta, aqui presente, juntas estávamos assistindo. 3 brasileiras brancas questionavam-se em inglês entre si. See this black woman? Are the lies into braids and dreads? Que em tradução livre significa: vê essas negras? Será que tem piolhos nessas tranças e dreads? Seguido de risos. O que elas não esperavam é que eu falo inglês. Eu imediatamente as olhei de forma que elas entenderam o que eu havia entendido. O racismo que estava acontecendo ali. E as mesmas se retiraram. Em outras situações, eu as teria confrontado, porque eu acredito que o constrangimento, principalmente em situações de racismo, ele é pedagógico. Mas, em um espaço como a Brasil Conference, que se considera inclusiva, diversa, eu precisei calcular. Porque eu e a Marta, mulheres negras, temos muito mais a perder do que 3 meninas brancas de Harvard. Se nós tivéssemos confrontado, nós teríamos sido vistas como mulheres negras raivosas, escandalosas e até mesmo vitimistas, porque é assim que nos pintam. Porque o racismo, ele é meticuloso e vem se sofisticando cada vez mais, a tal modo que elas se sentiram confortáveis em proferir intencionalmente esses comentários racistas em inglês, acreditando e subestimando que nós não entenderíamos. Agora, questionamos aqui para vocês. Quantas pessoas negras aqui estavam e talvez tenham passado pelo mesmo? O quão a comunidade brasileira aqui presente e os demais realmente agem para combater o racismo e efetivamente praticar o antirracismo? O que a gente dialoga nesse espaço, nesses dias e nos últimos 9 anos, é vazio? Quantos negros vocês viram aqui enquanto organizadores da Brasil Conference? Quais são os líderes do futuro que esses espaços, como Harvard e MIT, estão formando? Quem são os negros brasileiros, as mulheres negras, indígenas e plurais que estão nesses espaços, para além das iniciativas de impacto social? Quando os VPs da Brasil Conference disseram ontem em Harvard sobre a representação dos Brasis, quais Brasis estão aqui? Nós, enquanto embaixadores, questionamos, nessa 10ª edição, a Brasil Conference e também aos financiadores, aos sponsors. O Brasil que está aqui é o Brasil que é fruto do privilégio do histórico escravocrata? O Brasil que está aqui reflete os herdeiros do Brasil? Os indicados do Brasil? O Brasil que tem legado de tráfico, de exclusão, violência e exploração dos corpos negros, indígenas e plurais? Enquanto estivermos com discursos cheios de práticas vazias, não só o Brasil, mas também a Brasil Conference e suas estruturas vão continuar refletindo e perpetuando a manutenção das estruturas racistas, excludentes, que não representam o Brasil que queremos de forma alguma. Porque o Brasil que queremos no presente e não no futuro é legitimado e celebrado em sua diversidade, promotor da equidade, inclusão e dignidade para todos e não para poucos. Eu quero agradecer aqui a Brenda,
Quero agradecer ao Rick, quero agradecer ao professor Maurício Antônio pela acolhida, tá? E também para falar que o Brasil que queremos é o Brasil que a educação como oferecida por Harvard e MIT, assim como a cultura, sejam tidas como acessíveis e ordinárias, como bem fala o Gilberto Gil, né? E não como títulos que diferenciam quem é mais capaz que quem, ou que acentuem ainda mais as desigualdades e abismos sociais. E aos organizadores da Brasil Conference, aos seus financiadores, a gente aqui fala com muito intuito de que a gente consiga não permitir que seja negociável que práticas como essa aconteçam. Então, eu falo aqui para o YouTube, para a Nômade, para a Fundação Lehman, para que a gente consiga, a partir dessa histórica 10ª edição, se fortalecer na construção genuína e legado do que realmente queremos como diversidade hoje. E não existe diversidade, não existe Brasil sem diversidade. Obrigada.